Olá pessoal, sejam bem-vindos de novo ao canal. Hoje tenho para vocês um vídeo sobre a edição em Photoshop e Lightroom da imagem mais recente que pus no Instagram. Se passaram por lá, então já viram a imagem. É uma interface de áudio da Behringer que eu estou até a usar neste momento para gravar este voiceover. E vamos começar sem mais demoras porque o que interessa é ver a parte da edição, não é ouvir-me a falar sobre isso. Como vocês já sabem, o meu processo de edição começa sempre no Lightroom para fazer pelo menos uns ajustes básicos. E foi exatamente isso que eu fiz desta vez. Comecei por mexer um bocado no contraste e na exposição geral e fiz também uns ajustes aqui às altas luzes na parte dos botões porque tinha uns reflexos muito intensos e eu queria diminuí-los um bocado antes de passar para o Photoshop. Ou pelo menos tentar. Aqui podem ver que eu estive a fazer uns ajustes específicos a algumas partes de plástico da parte da frente da interface de áudio, exatamente para conseguir ter uma exposição mais correta, ou pelo menos que me agradasse mais e que saltasse mais à vista depois do final da imagem. Depois de acabar estes ajustes específicos à parte da frente da interface, vocês vão reparar que eu tenho várias imagens, como podem ver agora, que são quase iguais a esta que eu estou a editar. Na realidade, a única coisa que eu mudei foi o ponto de foco. Isto é para depois poder no Photoshop juntar todas as imagens e aproveitar só a parte que está nítida em cada uma dessas imagens e juntar todas essas partes nítidas numa imagem final. Eu escolhi utilizar esta técnica que se chama Focus Stacking para poder ter nitidez na imagem desde o princípio até ao fim, porque era impossível conseguir uma imagem completamente nítida só numa frame, então tive que fazer várias. O problema é que, como tenho várias imagens, tenho que me certificar que os ajustes locais que eu fiz na primeira imagem estão perfeitamente alinhados em todas as outras imagens. E como eu tinha que estar a mexer na máquina para conseguir focar em partes diferentes do objeto, havia muito ligeiras diferenças do alinhamento entre as várias imagens e eu aqui tive de corrigir à mão a posição desses ajustes em todas as imagens. Depois de me ter certificado que todos os ajustes locais estão no sítio certo em todas as imagens, o próximo passo é passar tudo para o Photoshop, alinhar automaticamente, porque o Photoshop tem uma funcionalidade que permite alinhar várias imagens automaticamente, e depois então fazer o blending de todas as imagens para aproveitar apenas as partes que estão focadas de cada uma. No entanto, como vocês podem ver, eu ainda tive de voltar ao Lightroom novamente para corrigir uns pequenos pormenores que me tinham escapado da primeira vez e depois então voltei a meter tudo no Photoshop e aí é que me apercebi do grande problema deste grupo de imagens. O Photoshop não conseguiu alinhar tudo decentemente e isso estava-me a dar imensos problemas quando eu estava a fazer a junção das partes nítidas de cada imagem. A única solução que eu arranjei foi, depois de ter-me experimentado todas as possibilidades de alinhamento automático, alinhar tudo à mão, que é o que eu estou a fazer aqui. Estou a mudar a opacidade de cada layer para conseguir ver um pouco da que está por baixo e depois vou alinhando tudo à mão e tive que fazer isso para todas as layers que tenho na imagem, como vocês podem ver. A partir daqui eu pensava que já não ia ter grandes problemas em relação a juntar todas as imagens para criar um compósito final, mas estava redondamente enganado. Por alguma razão os deuses do Photoshop não estavam a sorrir para mim em relação a este projeto e, por mais que eu tentasse juntar as várias imagens automaticamente, que é o que eu estou a fazer agora, tinha sempre problemas dentro da imagem final, porque o Photoshop por alguma razão não estava a escolher as partes corretas de cada imagem e então na imagem final tinha zonas que estavam desfocadas na mesma. A única solução aqui foi fazer à mão aquilo que o Photoshop não conseguiu fazer automaticamente. Como vocês podem ver, isso implicou ir a todas as layers, descobrir quais é que estavam à amostra e que não deviam de estar por estarem desfocadas, fazer com que essas deixassem de estar à amostra e mostrar as que estavam focadas para ter uma imagem completamente focada no final.
Como vocês podem ver, esta parte ainda deu algum trabalho, mas com um bocado de paciência acabou por se fazer. Depois disto, comecei a tarefa de retirar todas as imperfeições da imagem. Comecei por limpar todos os pedaços de pó e riscos que o objeto ainda tinha ou que não saíram durante a limpeza que eu fiz enquanto estava a fotografar. E depois disso passei a outras correções mais complexas, como por exemplo a remoção de reflexos que tinham ficado mal na imagem final e outras imperfeições estruturais do objeto em si. Quando chegou à altura de corrigir a parte frontal desta interface, achei que o mais fácil era pintar a parte preta com uma cor preta sólida e meter apenas à amostra as letras e os botões e tudo mais, porque esta parte tinha mesmo muitos riscos que infelizmente eu não conseguia tirar de maneira nenhuma através de limpeza e também ia ser muito mais difícil e muito mais demorado corrigir estes erros e estes riscos em vez de fazer apenas uma cor sólida preta, já que esta parte da frente também já é preta. O passo seguinte foi isolar cada uma das partes da imagem, a parte de cima e o reflexo, na sua própria layer e depois isolar cada uma delas em relação ao fundo para poder retirar este fundo e meter uma cor preta sólida para ficar muito mais uniforme. A esta altura a parte de cima está maioritariamente acabada, eu ainda vou fazer mais alguns ajustes, mas são só mais daqui a bocado, e agora vou trabalhar maioritariamente a parte de baixo, ou seja, o reflexo. Comecei por meter um gradiente para mostrar apenas uma parte do reflexo, em vez de mostrar o reflexo todo, e depois corrigi algumas partes da imagem que eu achei que não estavam bem, como por exemplo a parte lateral que eu estou a corrigir agora, porque tinha pouca luz, e depois corrigi também a parte da frente, porque se no original estava tudo sujo e arriscado, o reflexo também vai fazer com que se note essa sujidade e esses riscos, juntamente com a sujidade e os riscos do vidro que eu estava a usar como base quando fotografei. E tudo isso tem que ser corrigido, porque mesmo só se vendo uma parte pequena do reflexo, essas imperfeições iam-se todas notar.
Depois de ter acabado de editar a parte do reflexo, aquilo que eu fiz foi ir ao site oficial da Behringer para ir buscar uma imagem e retirar de lá as cores que eles usam para os LEDs da parte da frente da interface. Depois foi só uma questão de pintar essas cores nos sítios corretos, tanto em cima como no reflexo. Depois de ter pintado os LEDs, reparei que tinha de corrigir a textura na parte de cima da interface. Infelizmente havia uma pequena variação na textura e também na luminosidade dessa mesma textura na parte de cima, como podem ver aqui. Eu tive de corrigir essa parte porque achei que era demasiado notório para deixar passar. Depois de ter corrigido este pequeno problema da textura da parte de cima da interface, debrucei-me sobre a parte frontal da interface. Comecei por corrigir uns pequenos pormenores que vi na parte do reflexo e depois fui trabalhar na parte da frente da parte principal da imagem. Depois destas alterações todas, a última coisa que eu fiz foi ir a outra imagem que eu tinha fotografado neste mesmo set e ir buscar uma luz de realce que eu tinha utilizado nessa outra imagem, mas que não utilizei neste conjunto de imagens que eu utilizei para fazer o focus stacking. Esta parte pode ser considerada um pouco polémica, se bem que isto foi outra imagem do mesmo set que eu fotografei, não era exatamente o grupo de imagens que estavam completamente iguais, excetuando a parte de foco, exatamente porque tinha luzes diferentes, mas como fui eu a fotografá-las e foram do mesmo objeto, não tive grandes problemas em ir buscar essa luz de outra imagem.
aqui está, esta é a imagem final. Obrigado por assistirem todo este processo e espero que tenham gostado. Já sabem, se quiserem deixar um comentário estejam à vontade, podem sempre deixar um gosto no vídeo e até subscrever ao canal. Se quiserem acompanhar os meus trabalhos e nunca perder nenhuma imagem minha, sigam o meu Instagram. Por agora é tudo, portem-se bem e até à próxima.